Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Machado. Estou de volta aqui para fazer análise de mais uma notícia aqui do STJ. Mas, primeiramente, queria dizer para vocês que o nosso canal é dividido em 3 playlists. A primeira é na letra da lei, que é a lei seca em vídeo e áudio. Vou deixar o card aqui para quem quiser acessar, no alto aqui do vídeo, né? A segunda playlist são os boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, são os enunciados de súmula, também em vídeo e áudio. Também vou deixar o card aqui. E a terceira playlist, da qual esse vídeo faz parte, que é analisando julgados, que também vou deixar o card aqui para quem quiser acessar. Aqui no alto do vídeo vai aparecer o card para quem quiser acessar. Gostaria de pedir para deixar o like, que isso ajuda muito, é muito importante. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Porque praticamente todo dia eu estou postando vídeo, estou numa sequência aqui praticamente de... já é o terceiro vídeo aqui, né? Vocês vão me ver com a mesma camisa, eu não vou trocar de camisa para parecer que é dia diferente. Até porque eu não tenho por que fazer isso, né? Estou aqui gravando direto, né? Não tenho essa questão, né? Tô com a mesma camisa, claro, porque eu tô gravando direto, né? Mas vai ser publicado em dias diferentes. Queria pedir para você, para quem puder aí divulgar, né, os vídeos, né, compartilhar os vídeos também ajuda muito, vai ser muito importante, né? E hoje eu tô aqui nessa notícia referente a direito empresarial, muito importante, muito interessante, importante. Uma questão de competência de juízo, não na falência, mas na recuperação judicial. Isso a gente vai ver mais lá para frente, quando a gente vai analisando a questão. Inclusive hoje eu até tomei a liberdade, como eu sempre digo, é sempre importante ler o acordo. E hoje já até deixei o acordo aberto aqui para fazer a leitura do acordo, que o acordo praticamente é didático, né? Quase que um livro, né? Em relação àquela decisão. É por isso que eu sempre recomendo a leitura do acordo. Nessa notícia do dia 16 de setembro de 2020, e é referente ao RESP 1.868.182. 1 milhão RESP, né? 1.868.182. Então a nossa dinâmica é aquela, a gente faz a leitura aqui da notícia e depois faz a análise, né? Cláusula de eleição de foro prevalece em ação proposta por concessionária em recuperação contra a montadora. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, reformou o acordo do Tribunal de Justiça da Bahia, TJBA, para determinar que uma ação ajuizada por concessionária em recuperação judicial com o objetivo de discutir o contrato de concessão comercial firmado com a montadora de veículos, seja julgado no juízo designado pelas partes na cláusula de eleição de foro. Para o colegiado, no caso dos autos, estão presentes as hipóteses estipuladas pela Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência, para submissão do processo ao juízo de recuperação judicial. Ainda segundo a turma, a diferença econômica entre a concessionária e a montadora, circunstância considerada pelo TJBA para fixar a competência da vara de recuperação, não é motivo suficiente para afastamento do foro competente escolhido pelas próprias contratantes. Seja porque a presente ação não foi movida em face da recorrida, a empresa em recuperação, mas sim por ela, seja porque ainda que figurasse no polo passivo, o juízo da recuperação não possui força atrativa para dela conhecer e julgar,
não pode subsistir o entendimento constante do acórdão recorrido, afirmou a relatora do recurso da montadora, ministra Nancy Andrighi. Impacto no patrimônio. Ao julgar incidente de exceção de incompetência ajuizada pela montadora nos autos da ação proposta pela concessionária, o magistrado de primeira instância definiu a competência do juízo em que se processa a recuperação para julgar processo que discute cláusulas de contrato de concessão de venda de veículos. A decisão foi mantida pelo TJBA. De acordo com a Corte Baiana, embora o processo não discuta a prática de atos de constrição patrimonial, mas sim de rescisão contratual de venda de veículos celebrado entre as partes, eventual decisão que resolva o conflito poderá impactar diretamente no patrimônio da concessionária, tendo em vista a possibilidade de serem deixadas pendências resultantes do término da relação contratual, o que afetaria o plano de recuperação. Ainda segundo o Tribunal da Bahia, a concessionária, por possuir menor porte econômico que a montadora, não poderia ser submetida à observância da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. Suspensão. A ministra Nancy Andrighi relembrou que a Lei 11.101 de 2005 dispõe em seu artigo 6º que o deferimento do processamento da recuperação judicial determina a suspensão, no juízo em que estiver tramitando, das ações que tenham como ré a sociedade recuperanda. Segundo a ministra, a única hipótese de prevenção do juízo da recuperação prevista na legislação é o ajuizamento de outro pedido de recuperação judicial ou de falência relativo ao mesmo devedor. A ministra também destacou que a formação de um juízo universal para a competência para julgar todas as ações sobre bens, interesses e negócios do devedor foi prevista pela Lei 11.101 de 2005 apenas para situações de falência, sem que haja regra semelhante para os casos de recuperação. Penhora e expropriação. Ainda de acordo com a relatora, mesmo em situações sensíveis, como nas reclamações trabalhistas ou nas ações de despejo e de consumo, o STJ tem um entendimento de que não é possível cogitar a competência do juízo da recuperação para julgamento de tais demandas, devendo ser submetido a ele apenas atos de penhora e expropriação eventualmente incidentes sobre bens da empresa em seu erguimento. A recuperanda figura como autora da presente ação, a qual, vale lembrar, ostenta natureza acautelatória, de modo que sequer poderia ser aventada, por mera inferência de lógica processual, a prática de atos executórios sobre seu patrimônio, afirmou a ministra. Porte econômico. Em seu voto, Nancy Andrighi também citou a jurisprudência do STJ, no sentido de que a mera desigualdade de porte econômico entre a montadora de veículos e a respectiva concessionária não é capaz de caracterizar hipossuficiência econômica que justifica o afastamento da cláusula contratual de eleição de foro, ressalvada a possibilidade de demonstração do caráter abusivo do contrato nesse ponto. Diante disso, haja vista que o único elemento que serviu de fundamento ao tribunal de origem para o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro foi a diferença de porte econômico entre a sociedade empresária e litigante, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STJ. Deve ser mantida a validade da disposição contratual em questão, concluiu a ministra ao reformar a decisão do TJ Bahia. Como eu sempre digo, é recomendável, muito recomendável. Inclusive, eu até já deixei aberto aqui que eu vou ler alguma coisa do acordo. E, como eu já disse antes, é o RESP 1.868.182. Então, resumo fático, né? O que aconteceu? A concessionária, a loja que vende carro, entrou em recuperação judicial e alegou, entrou com uma ação de revisão de contrato. E ela, o contrato de
de firmado entre a concessionária e a montadora previa o foro de eleição, previa determinado foro, o foro de eleição. Vamos supor, em São Paulo, né? Não li, mas vamos supor que for em São Paulo. O foro de eleição no contrato entre a concessionária e a montadora, entre a loja que vende veículo e a montadora. Beleza. A concessionária entrou em recuperação judicial. Então, beleza. E questionou esse contrato entre de venda de veículos entre a própria concessionária e a montadora. E alegou como o foro, não o foro de eleição, mas o foro da recuperação judicial, provavelmente Bahia, né? O foro da recuperação judicial, como foro de atração. Aí é que está o pulo do gato, gente. Conforme a própria ministra falou, a atração de foro, repare bem, essa é a parte mais importante, é o que eu falei lá no início, essa é a parte mais importante desse julgado. O foro de eleição não, a atração de foro da recuperação judicial, é muito menor, é muito mais fraco, vamos assim dizer, do que a atração do foro da falência. Na falência vai tudo, ou praticamente quase tudo. E na recuperação judicial, essa atração é muito menor. Ou seja, na recuperação judicial, a atração de foro diz respeito àquilo que vai impactar no patrimônio da empresa em recuperação. Fora isso, não vai mais nada. Então, é exatamente isso que está aqui no acordo. Vamos fazer a leitura. Vamos falar primeiro daquela questão já no juízo e no tribunal lá da Bahia, né? O juízo concedeu, o primeiro grau concedeu, como a questão fosse patrimonial, não fosse contratual, fosse patrimonial e ia interferir no patrimônio, por isso a atração do juízo da recuperação judicial. Aí quando subiu para o tribunal falou, não é bem por aí não. A atração vem para o foro da recuperação judicial por causa que a montadora é economicamente mais forte do que a concessionária. Quando chegou no STJ, tudo foi derrubado. Tanto o argumento do primeiro grau quanto o argumento do Tribunal de Justiça da Bahia. Tem nada a ver uma coisa com outra, uma coisa, outra coisa. Então, o que foi decidido, eu já falei, ou seja, a atração de foro da recuperação judicial é muito menor. E foi isso que a ministra Nancy Andrighi relatou no seu voto. Então, aqui no ponto 13, aqui, ó, o juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou o incidente de competência, ao argumento de que o processo de recuperação judicial exerce vis atrativa sobre qualquer ação que possa repercutir no cumprimento do plano de sorgimento da empresa devedora. Foi o que a ministra combateu, foi exatamente também isso. O Tribunal de Origem, por maioria de voto, houve bem manter esse entendimento, acrescentando, né? Ele acrescentando que a concessionária, por possuir menor porte econômico que as concedentes, não pode ser submetida a observância de cláusulas de eleição de foro entabulado no contrato por eles firmado. Também foi outra coisa que a ministra derrubou, falando assim, ó, não tem nada a ver o contrato a capacidade econômica das empresas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não houve abusividade no contrato, então o contrato
não houve abusividade na cláusula de eleição de foro, então ela está valendo. Fala aqui e tal. Vamos ler esse finalzinho aqui, ó. Que ela fala da doutrina. Finalmente, quanto à competência, anota-se que esse é o cerne, né, dessa observância, né, a abrangência do foro da atração, a abrangência da atração na recuperação e a abrangência da atração na falência. Finalmente, quanto à competência, nota-se que não há juízo universal da recuperação. Tá vendo? Não há juízo universal. Esta universalidade apenas ocorre para juízo de falência, conforme previsto especificamente no artigo 76. No entanto, mesmo ausente qualquer disposição de direito positivo atribuindo universalidade ao juízo de recuperação, a jurisprudência já pacificada consagrou o entendimento que é um certo tipo de universalidade para evitar que ações em andamento em outro juízo possam vir causar óbice ao bom andamento da recuperação. Pode-se dizer que o entendimento caminha no sentido de outorgar uma universalidade mitigada. Tá vendo? Eu nem tinha usado essa palavra, foi bastante pertinente, que é universalidade mitigada, ao juízo de recuperação, quando se trata de preservação de bens e valores necessários ao êxito da recuperação. Manuel Justino Bezerra Filho, Lei de Recuperação, Empresas, tal. Tá aí no voto. Então, gente, o cerne disso é a cláusula de eleição, por se tratar, nesse caso aqui, por se tratar de um questionamento em relação ao contrato que não tem influência na parte patrimonial da empresa em recuperação, ela é válido. Também é válido porque não é uma cláusula abusiva. O foro de eleição não foi considerado uma cláusula abusiva. Poderia ser? Poderia, mas no caso não foi, então ele está válido. Então, nesse caso, o foro válido é o foro de eleição das empresas. No caso aqui em análise. Acho que ficou bem claro, né? E o cerne disso aí, para a gente guardar, mais importante, é como que foi dito aqui, foi interessante isso, né? Essa universalidade mitigada. Universalidade mitigada na recuperação judicial. Pois na falência ela é bem mais ampla. Né? Bem mais ampla. Na recuperação judicial ela é mitigada. Só vai valer aqueles que vão ter impacto direto sobre o patrimônio da empresa em recuperação. Beleza, pessoal? Isso aí é importante, empresarial. Gostaria de pedir para vocês deixar o like aí no vídeo, né? Quem não é inscrito, se inscreva. Quem puder ajudar aí compartilhando, pô, agradeço demais, vai ser mó bacana. Beleza? Vou deixar aqui um cardzinho do último vídeo postado aqui no nosso canal. E até uma próxima análise. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Valeu!